O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, neste primeiro sábado somos convidados a reparar o Imaculado Coração de Maria, a reparar o amor que a Virgem tem pela humanidade, de quem é mãe, para reconstruirmos esta relação materna e filial que nos une a Deus através de Maria. Ela é aquela que trouxe Jesus ao mundo e aquela que, fidelíssima à vontade de Deus, foi a primeira a acolher a salvação. Ainda antes de Jesus nascer, Maria aceitou esta tarefa de ser discípula de Jesus Cristo. Porque para poder ser a mãe do Senhor, primeiro acolheu a palavra de Deus no seu coração. É o que Jesus diz: felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E de facto, Maria é o melhor exemplo desta realidade que Jesus nos diz. Maria acolheu a palavra de Deus no seu coração, na sua alma, de tal maneira que foi a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Pôs esta palavra em prática, dando a sua vida por Jesus Cristo. Temos de pensar, mas Nossa Senhora não morreu, não deu a vida por Cristo, mas deu a vida durante os 9 meses da gravidez, deu a vida durante a amamentação, deu a vida durante os primeiros anos de Jesus, e sabemos que há 2000 anos a mortalidade infantil era enormíssima. E, portanto, Nossa Senhora cuidou de Jesus de uma maneira total, absoluta. Entregou-se a esta missão de ser a mãe do Salvador. E nós, como discípulos de Cristo, escutamos também esta palavra. Esta palavra que nos motiva a acolher Jesus no nosso coração em primeiro lugar. Quando escutamos a palavra de Deus, quando escutamos o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, as Cartas dos Apóstolos, quando escutamos mesmo as leituras do Antigo Testamento, em que percebemos o contexto do projeto de Deus para a humanidade e a história da salvação deste Deus que se foi revelando pouco a pouco, que foi sempre suscitando homens e mulheres capazes de quebrar as cadeias do mal, de quebrar este círculo do mal, do pecado, e de recomeçar o projeto de Deus. Hoje escutávamos na primeira leitura o livro de Judite, uma das grandes mulheres das quais o Antigo Testamento nos fala. E ao escutarmos este livro, esta mulher que na sua fragilidade foi extremamente forte e conseguiu encontrar maneira para que o povo de Deus se salvasse, percebemos que
que de facto a verdadeira força não é a força dos músculos, não é a força do dinheiro, não é a força do poder, é a força da entrega da vida. Podíamos dizer que é a força do martírio que toma o seu exemplo em Cristo crucificado. Porque foi precisamente aqui, na cruz, no momento de maior fragilidade e virtualidade de Jesus, que ele mostrou a sua força. Jesus, na cruz, mostra a sua força, porque resiste à tentação da vingança, resiste à tentação de arrasar com os maus que o matavam, resiste à tentação, como ele disse a Pilatos, de enviar 10 legiões de anjos para o defender, por amor, porque dá a vida por nós. E então percebemos que, de facto, a força que transforma o mundo não é a força das revoluções nem das guerras, é a força do amor, da compaixão, é a força das mães que dão a vida pelos seus filhos, que os educam nos valores da verdade, do bem, que os educam nesta relação com Deus no qual alicerçamos a nossa vida. Foi isso que Nossa Senhora veio fazer aqui a Fátima, para que, falando a estas 3 simples crianças, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, crianças perdidas numa aldeia remota de Portugal, sem ligação aos centros de poder, aos centros de influência, mas que viviam uma fé concreta, real, testemunhada, e que assim puderam, de facto, tocar o mundo de maneira indelével. Assim como Maria tocou o mundo de maneira indelével, assim como Judite tocou o mundo de maneira indelével. É esta força que não se vê, que transforma o mundo. A força de tantos homens e mulheres que na sua vida escondida, normal, vivem-na de forma extraordinária, sem levantar ondas, sem fazer grandes espetáculos, mas que vão mudando as coisas dia após dia, ano após ano. E ao vermos uma tão grande assembleia reunida aqui neste lugar, percebemos isto. Ao vermos nas paróquias as pessoas que mantêm viva a igreja, aquelas pessoas humildes, escondidas, que não buscam atenção, que não aparecem nos jornais e na televisão, mas que fazem o seu dever. É aqui que a humanidade se salva, nestas pequeninas coisas. Não é com grandes declarações na ONU, é de facto com o trabalho de cada pessoa que se guia pelo Evangelho, que de facto escuta a palavra de Deus, escuta aquilo que Jesus proclamou como as obras de misericórdia, escuta aquilo que Jesus Cristo anunciou como as bem-aventuranças, e procuram cumpri-lo, escutar a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Olhemos para aquilo que Ele fez, olhemos para este Cordeiro imolado, que morreu na cruz, mas que ressuscitou e está vivo. Está vivo no meio de nós, está vivo no nosso coração, na nossa alma, está vivo nos sacramentos, está vivo na palavra que é proclamada, que é anunciada. Está vivo na igreja. Na igreja que, de facto, é feita de homens e mulheres pecadores e por isso também é um bocadinho imperfeita e caminha no meio destes gemidos de que fala o Apocalipse, da humanidade que quer transformar-se, renascer, dar à luz uma vida nova, a vida do Espírito. Amanhã celebramos o Pentecostes. Pedimos ao Senhor que de facto derrame sobre nós este espírito de claridade, nos faça entender aquilo que a palavra de Deus nos quer dizer para hoje e que nos aqueça o coração, que nos motive o coração para sermos testemunhas do Evangelho
no nosso ambiente, na nossa família, na nossa terra, nas nossas comunidades, para que aí, mesmo que ninguém note, possamos fazer a diferença, porque assim salvamos o mundo, porque com Cristo contribuímos para a obra da sua redenção.